Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast e hoje eu tô com uma convidada pra lá de especial. Seja bem-vinda, Joana Camil. Obrigada, Santiago. Tô muito feliz. Meu primeiro podcast, hein? Primeiro podcast? Primeiro podcast. É mesmo? Espero cumprir aí a altura. Uma mulher tão famosa igual você. Eu tô muito feliz, então, de você estar aqui no nosso podcast, aqui no primeiro. Pra iniciar o podcast, a gente faz uma brincadeirinha aqui, tá? Ao invés de falar que é a fisiologia do exercício, a gente chama de filosofia do exercício. Boa. O exercício de quê? De autoconhecimento. Quem é Joana Camil? Eita, essa pergunta é pesada, hein? Essa eu tô tentando descobrir ainda. Se você souber a resposta, me fala. Hoje você tem a resposta de que Joana Camil é quem? Então, atualmente a Joana Camil é mãe de 2, né? E assim, eu já passei por vários processos aí desse autoconhecimento. E depois que eu tive meus filhos, eu falo que tem um capítulo antes de ser mãe e um capítulo depois de ser mãe. Inclusive, depois que eu fui mãe, a gente começa a ver tudo que é ruim, vamos dizer assim, né? Aparecem todos os nossos defeitos, porque a gente fica muito vulnerável quando a gente é mãe. A gente tem que abrir mão da gente pelo outro. E isso eu vejo isso como um processo, assim, de autoconhecimento, mas também muito enriquecedor. Porque você deixa de ser egoísta, você aprende a cuidar, né? A olhar pro outro. Então, eu falo que a Joana antes da maternidade era uma e a Joana depois da maternidade é outra. É que você tá falando aqui agora. E Joana, antes da maternidade, conquistou o quê? Ou talvez adquiriu essa nobreza de espírito a partir da tua vivência relacionada ao quê? Então, a Joana antes da maternidade era uma Joana sonhadora, não que eu deixei de ser, mas eram sonhos diferentes, né? Eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, apesar de achar que não era inteligente. Desde nova eu tinha essa crença, né, dentro de mim, que eu não era inteligente o suficiente, então por isso eu tinha que estudar mais. E me formei em nutrição, então sou nutricionista, já tem 12 anos, né? Mais ou menos aí 12 anos. Depois que eu me formei, fiz 4 pós-graduações. Caramba. Fiz na área de nutrição funcional, fiz na área de nutrição clínica, fiz na área de gastronomia, que é uma outra área que eu amo de paixão, que é a gastronomia. E fiz um mestrado na psicologia. Perfeito. Além disso, formação em antroposofia, estudei dietoterapia chinesa, tudo que é alternativo, eu sempre gostei muito. E eu brinco que a nutrição, falo sério inclusive, né? Nós como nutricionistas, a gente tem a obrigação de entender um pouquinho de cada coisa. Perfeito. E aí, esse processo desde a formatura até recentemente, né? Eu sempre estive em sala de aula, dei aula para cursos técnicos, graduação, pós-graduação. Então, eu, enquanto professora, eu me dediquei muito e aprendi muito mais do que antes, né? A gente, quando é professora, a gente aprende muito diariamente com os alunos. E eu falo que eu sou educadora, sempre fui, nata. Sempre gostei de ensinar, de falar o que eu sei para as pessoas. Eu nunca guardei para mim meu conhecimento e eu vejo isso como um ponto muito positivo. Mas é engraçado que às vezes as pessoas pensam, ela gosta de ensinar porque ela sabe ensinar, ou porque as pessoas gostam de aprender com ela. Não é só isso, eu aprendo ensinando. Perfeito. E isso faz parte também do meu processo de autoconhecimento, que hoje eu sei que por conta do TDAH, que eu também fui diagnosticada há pouco tempo, eu entendo que quando eu estou ensinando, é como se eu estivesse afirmando para mim as coisas, né? Então, é como se eu estivesse ali, olha, é isso aqui, tá, Joana? É isso aqui que você tá falando, tá certo. Então, eu me descobri educadora ao longo de todo esse processo. Quando eu fiz o mestrado, foi quando a gente se conheceu, né? Eu fiz o mestrado, foi um desafio muito grande, porque foi numa instituição federal. Eu me formei numa instituição particular, então pra mim isso já foi um mérito, assim, maravilhoso eu entrar naquele meio que não fazia parte da minha rotina, né? E eu ainda entrei num mestrado na psicologia, que é uma área completamente diferente da nutrição, e com uma orientadora da educação física, ou seja, eu era meio maluca, né? A gente é meio maluco, né? A verdade é essa. E aí, essa Joana, antes de ser mãe, a Joana que buscava tudo o tempo inteiro, coisas novas, entender o mundo, entender as coisas. E depois que eu fui mãe, eu tive que frear muita coisa. Então, assim, por isso que eu falo que foi um processo muito... esse processo de autoconhecimento muito transformador. Porque aquela Joana acelerada, em busca constante das coisas, precisou desacelerar. Eu fui obrigada a desacelerar, né? E aí veio também a pandemia, enfim. Então, basicamente, a Joana de antes era uma Joana ligada no 550,
Uma Joana que abraçava todas as oportunidades, que fazia de tudo. Uma Joana que participou de um reality show. Eu ia perguntar isso agora. Mas antes de falar do reality, e já sabendo, né, disso, como é que a gastronomia entrou na sua vida? Sem, evidentemente, você falou que fez pós-graduação. Fiz. Mas assim, sem essa parte técnica, exato. né? Houve alguma coisa de família? Sim. Houve alguma relação da comida com a questão afetiva? Sim. Matei a charada? Matou a charada e assim, é engraçado, né? Que depois que a gente estuda psicologia, um pouco, né? Que eu não estudei tanto quanto você fez a faculdade, mas assim, o pouco que eu estudei no mestrado, eu consegui entender muita coisa em relação a essas questões de alimentação na minha vida. Eu busquei a nutrição, inclusive, hoje eu tenho consciência disso, para resolver pendências físicas, né? E comportamentais em relação ao alimento, que eu sempre tentei emagrecer a vida inteira, sempre tive problema com peso, com imagem, enfim. E aí, a gastronomia, por outro lado, veio trazendo muito do prazer pra mim. Então, é muito doido, porque você atira pra um lado, chuta pro outro, você tá na nutrição tentando buscar saúde, bem-estar, bababá, dieta, aquelas coisas. E ao mesmo tempo... Desculpa eu te interromper, só porque essa sua fala é incrível. Você buscava o prazer com a gastronomia, mas tanto para se beneficiar com o prazer gastronômico ou também para beneficiar os outros e ter o prazer de servir os outros. Exatamente. E você sabe que o que me dá mais prazer... Às vezes nem comer. É servir os outros. É fazer. Eu falo que a minha linguagem do amor, depois que eu li aquele livro... 5 linguagens. Né, da linguagem do amor, eu entendi que uma das minhas linguagens é oferecer alimento, é nutrir. Ato de serviço. Perfeito. Também, mas o meu mais focado, o meu serviço é em alimentar, em nutrir. Então, eu já entendi também, eu tive um insight aqui agora, que eu não tinha pensado nisso ainda, mas o meu nutrir, ele vai além do alimento hoje. Sim. Hoje eu tenho total consciência disso. Perfeito. Até pouco tempo atrás eu achava que era só a comida. É afeto, né? É afeto, é sentimento e é também motivação. Eu sinto que eu motivo muitas pessoas. Isso eu tenho certeza. Eu não tinha essa consciência, sabe? Por exemplo, a mim. É mesmo? Total. Então. E aí, a gente tava falando da gastronomia. Quando eu era mais nova, sou mineira, né? Mineiro gosta de quê? De sentar na mesa e ficar horas comendo e falando da comida, falando de receita. Fulano, como é que você faz essa bronca? Como é que você faz não sei o quê? Então, eu cresci desde nova nessa sociedade mineira. E a minha avó era uma cozinheira de mão cheia. Meu pai é um cozinheiro de mão cheia. Então, eu aprendi muito com eles. Só que aquilo tava dentro de mim. E aí, quando eu fui pro Rio fazer faculdade e tal, por incrível que pareça, Santiago, eu não cozinhava. Sabe aquela pessoa que não sabia fazer muito bem as coisas? Quando eu tava na faculdade de nutrição. E aí, eu comecei a ter que cozinhar pra mim, porque eu morava sozinha, não queria gastar comendo na rua. E aí, eu comecei a desenvolver habilidades, né? E na faculdade, a gente tinha uma aula de gastronomia. Essa faculdade que eu fiz, na época, ela era diferenciada. Porque a gente... Há 12 anos atrás, as faculdades de nutrição não tinham a gastronomia. Eu tive a sorte de ter um professor que era chefe e que dava aula de gastronomia. Que barato. Então, além da técnica dietética, que a gente aprende um pouquinho, né? A gastronomia veio na minha vida. E aí eu descobri que eu tinha ali uma habilidade, um dom. Eu tinha as duas coisas, porque o dom e a habilidade, né? E o prazer. E o prazer. E aí a gastronomia veio pesado na minha vida. Aí eu comecei a gostar dos alimentos de outra forma. Foi no Rio que eu descobri a alimentação viva. E eu fiquei apaixonada na época em alimentação viva. Pra quem não sabe o que é alimentação viva, é quando você come alimentos crus, né? Você não cozinha o alimento, porque segundo eles, você mata o nutriente, mata o alimento, né? Então tem os brotos, os germinados, os amornados, que a gente chama. E eu tive o prazer de participar de uma cooperativa na Lapa, no Rio de Janeiro, que era maravilhoso. Então eu tive muitas experiências diferenciadas com a gastronomia, sabe? Sempre aliada à nutrição. Então eu nunca dividi as duas coisas, apesar de não entender como que eu ia juntar as duas coisas. E aí, quando eu fiz a pós em nutrição, a pós em gastronomia, né, para nutricionistas, eu me tornei Nutri-Chefe. Aí eu me intitulei Nutri-Chefe. Certíssimo. Né, que é até o título que a gente ganha nessa pós. Perfeito. E aí o negócio ficou mais divertido ainda. Porque aí eu comecei a descobrir uma outra habilidade, que é a criatividade. Foi sua primeira depois de formada? Não, foi a terceira. Puxa vida. Primeiro eu fiz de funcional, depois eu fiz de terapia nutricional, que é a parte hospitalar e tal. E depois eu fiz a de gastronomia. E você acha que a ordem, para o que você vê hoje, influenciou? Não.
Eu confesso que a funcional, na época, não existia nutrição funcional como existe hoje. Perfeito. Hoje é muito mais evoluído, muito mais avançado. Os artigos científicos já estão falando de compostos bioativos, etc. Naquela época, a gente estudava bioquímica de alimentos, composição de alimentos, fisiologia. Então, a gente sabia o que cada ingrediente, cada nutriente trazia para o nosso corpo, beneficiava e tal, mas não tinha-se ainda essa visão específica, sabe? Perfeito. E aí, quando eu fiz, na época eu aproveitei, obviamente, mas não era tão falado como hoje. A terapia nutricional eu fiz de curiosa, porque eu tava meio perdida, não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu já tava meio que focada no mestrado na época. E aí fiz. Mas confesso que não é uma área que eu amo, mas hoje, depois mais pra frente a gente vai falar disso, mas hoje eu precisei muito dela na questão de dieta líquida, né? Porque eu passei por uma cirurgia, enfim, depois a gente vai falar disso. Mas enfim, tudo eu acho que é muito útil pra gente poder... Eu falo que é uma colcha de retalhos. Conhecimento liberta, né? Liberta, e a gente vai pegando um pouquinho daqui, Isso um pouquinho dali. Sentidos. Aí é um professor que você conhece aqui, que fala uma coisa fora da sala de aula. Exatamente. E aí você vai conhece um outro público, uma outra galera. E aí vai, Perfeito. né? E quando a gente é esperto no sentido de estar alerta... E se permite também, E né? se permite, você pode ir além, Ótimo. né? Então, Ótimo. assim, eu confesso pra você que hoje eu tenho passado por uma... Não é um problema, mas é uma questão de entender quem sou eu como profissional. Porque eu Claro. tenho tanta coisa Sim. que às vezes as pessoas falam assim, tá, Joana, me fala de você. Igual você me falou, né? Faz o seu pitch de venda de 30 segundos. É muito desafiador, porque assim, é uma formação tão absurda que a gente tem, é tanto conhecimento que em 30 segundos aquilo fica difícil, Perfeito. né? Então eu falo que eu sou educadora, Aham. eu sou vendedora, porque a gente precisa vender, Com certeza. e eu sou mãe. Eu falo que eu sou Perfeito. isso aí, as 3 coisas, né? Perfeito. A gastronomia, no caso, então, ela veio na tua pós, família já vem na também. família, isso. né? E aí você começou a incorporar algumas questões um pouquinho mais avançadas. Técnicas, perfeito, obrigado. A partir da pós-graduação. Isso. Na pós-graduação, eu conheci a verdadeira gastronomia. Legal. Eu estudei... Desculpa, o que seria a verdadeira gastronomia? Que é o que a gente fala que é onde começa a gastronomia. As técnicas gastronômicas, Onde começa a elas gastronomia? iniciaram na França, né? Ah. As técnicas gastronômicas, né? Vamos fazer um molho roux. O que é o molho roux? O que é o molho? Quem criou é o próprio Roux que criou, Legal. o nome do dono dele. E o molho Camil, não vai vir? Existem alguns molhos Camil aí, Uai, mas eu por que nunca não? lancei, não. Desculpa. Mas, basicamente, a gente aprende as técnicas culinárias avançadas, Perfeito. né? Então, assim, nessa pós. E foi maravilhoso, porque eu realmente tinha coisas que eu conhecia. Poxa, eu já fiz isso. Mas eu não sabia por que eu fazia aquilo. Né? Então, por exemplo, o molho roux é uma dessas questões. O molho roux a gente faz pra fazer uma base de molho branco, por exemplo. Ok. E a gente usa pra engrossar outras coisas, enfim. Perfeito. Então a gente aprende a fazer pra fazer uma lasanha, por exemplo. Aham. Quando eu era nova, eu fazia lasanha, fazia molho branco e não sabia que aquilo chamava molho roux. Né? Aí depois que eu aprendi aquilo na pós, aprendi a técnica, aí eu juntei a nutrição, que é o quê? Você conhecer os alimentos. Sim. Que eu acredito que isso é o diferencial do nutricionista. Acho válido. A gente é dono dos Até mesmo, alimentos. talvez para propor substituições. É né? isso, a gente conhece o alimento. Adaptações, eu gosto mais desse termo. Santiago, a gente sabe o que são os grupos alimentares. Isso aí. Então, se eu tenho o macronutriente, que é o carboidrato, eu Perfeito. sei que dentro dos carboidratos eu tenho glicose, eu tenho lactose, eu tenho não sei o quê. Aí eu tenho o amido. O que é o amido? Aí eu tenho amido resistente. A gente conhece a composição Exatamente. de alimentos. E aí, quando você conhece a composição de alimentos e você conhece as técnicas culinárias Perfeito. e você junta as duas Ai. coisas, cara, o céu é o limite. Concordo. E eu falo que esse é o diferencial. Quando eu dava aula em faculdade, em curso técnico, eu falava assim, olha, para os meus alunos, se você quer ser diferenciado dentro da UAM, por exemplo, que é uma área da nutrição que a gente trabalha dentro de restaurante, Isso. né, comercial ou institucional, enfim, você precisa conhecer de gastronomia. E como eu dei aula muitos anos na gastronomia, eu falava o contrário para os meus alunos da gastronomia. Se você quer ser um chefe diferenciado, um cozinheiro diferenciado, você precisa conhecer de nutrição. Perfeito. Porque são duas áreas que andam juntas. Ótimo. E eu sempre tive um bom relacionamento com os chefes e os cozinheiros que trabalhavam comigo, porque eu entendi o lado deles. Perfeito. Quer ver um exemplo? A gente, quando trabalha numa UAM, para 300, 400 refeições, sei lá. E aí o nutricionista, quando é estagiário, a gente sempre... Todo mundo já fez isso um dia. Vira pro chefe e fala assim, aqui, eu quero arroz sem óleo.
Todo mundo já fez isso. Nossa. Porque o óleo faz mal, porque o nutricionista, né? Nossa. E aí o mais chefe... sequinho possível. Cara, o chefe vira e fala, mas é impossível. Exato. E aí, realmente, você pega aquela panela de 500 mil litros pra fazer não sei quantos quilos de arroz. Exato. Como é que você vai fazer aquilo não grudar, Exato. né? Se você não usar o óleo. Então, assim, essa proporção, essa aceitação da função do outro mesmo. Perfeito. Respeitar o limite do outro. Isso aí. Então, eu falo que isso, pra mim, foi o diferencial na gastronomia pra nutrição. Entendeu? Concordo. E aí, agora a gente consegue chegar no... aonde a gente estava discutindo, que era o reality show, né? E como é que foi isso aí? Antes de falar sobre isso, como é que foi o convite? Sim. Você se inscreveu? Não teve convite. Não Foi teve? inscrição. Foi inscrição. E é engraçado que quando eu fiz a inscrição, eu estava na pós de gastronomia. E aí eu vi, na época, a gente não falava tanto de reality show, porque não existia. Perfeito. Não existia. Eu posso falar nome aqui, né? Pode. O Cozinheiros em Ação, que foi o que eu participei, foi a 2ª temporada, tá? É no GNT, canal fechado. Uhum. Então, na época, não existia Masterchef. Não existia nenhum reality show de cozinha, igual a gente conhece hoje. Claro. E aí, quando eu estava numa aula, uma grande amiga falou pra mim assim, Joana, você viu que lançaram um reality com a 2ª temporada com o Olivier Anquier, que ele foi o apresentador. Eu falei, claro que eu vi e tal, mas você acredita nesses negócios? Eu falei com ela. Ela falou assim, tenta aí, vamos se inscrever todo mundo. Aí a gente fez a inscrição meio que em conjunto, assim. A inscrição é online? Online. Você entra no site, aí você cadastra lá, eles perguntam um monte de coisa. E aí você manda a inscrição. Perfeito. E eu lembro que eu mandei isso, eu não sei se era junho, julho, enfim, mandei. E eu até esqueci daquilo. Mas aí não tem que mandar, tipo, prato, alguma coisa Não, assim? a princípio era só a inscrição inicial, falando da sua história, aí eles pediram umas fotos e tal. Aí, beleza. Aí depois tinha a 2ª etapa. Entendi. Só que eu tinha até esquecido daquilo, eu nem lembrava. Aí eles entraram em contato por e-mail, dizendo que eu fui selecionada na primeira etapa e que eu tinha, então, que gravar uma receita. O que você acredita que na primeira etapa você foi chamar? Então, eu não sei. Eu falei tudo que eu. Subjetivo, eles perguntam né? tudo. É subjetivo, mas eles perguntam quem é você, o que você faz da vida, você trabalha com o quê, né? Perguntam tudo. E como eu já tinha. Mas pergunta se você tem experiência em cozinhar ou não? Perguntam se eu sou chefe ou não, se eu Entendi. trabalho em restaurante. Pronto. Porque esse reality que eu participei, ele não é profissional. Ele era um reality pra cozinheiros amadores. Cara, eu acho mais legal isso, Muito mais legal. Você entende a ideia? E quando eu me inscrevi, eu fiquei com medo de não ser chamada. Justamente porque, como eu já fazia a pós-graduação, eu não tinha terminado ainda. Eu pensei, eles não vão me chamar. Porque eu tô estudando, né? Mas, enfim, me inscrevi. E aí, fui pra 2ª etapa. A 2ª etapa era gravar um vídeo. Esse vídeo tinha que ser anexado no YouTube. Pra você ter uma noção, o programa tem 14 anos. Não, que 14 anos? Tô doida, gente. Tem 12 anos. Eu falei que eu tenho 12 anos de formada, não tem não, tem mais, Santiago. Tô doida mesmo. Eu formei em 2007. Eita. Mais 15 anos. O programa foi depois. E aí, fiz um conto tudo errado. E aí, o programa tem 14 anos. 10 anos. Enfim. Foi 2014 o programa. Então tem 10 anos. E aí, o que acontece? Eu falei, na época não tinha Instagram. A gente não usava Instagram. Era Facebook. Já era o Face? Era Facebook, mas era assim. Eu ia falar Orkut, mas... Não, sabe aquelas coisas de fofoca? Que você entrava no Facebook e fazia fofoca? Sim. Era isso, não tinha nada profissional, entendeu? E aí eu lembro que eu tenho uma amiga, amigona, que é fotógrafa. E ela é muito boa, e na época ela tava começando, né? E aí eu falei com ela, amiga, eu preciso gravar um vídeo, eu não sei nem por onde começar. Aí ela, então escolhe a receita, a gente vai lá pra sua casa. E era tudo segredo, não podia falar pra ninguém, porque isso a gente assinou um termo lá. Que não podia falar nada pra ninguém, tal. E aí, então, o que eu fiz? Eu peguei uma receita que eu usei na minha aula de pós-graduação como prova. Eu fiz uma prova na época e a receita foi super legal, que foi uma torrada. Eu não sei se você, quando era pequeno, Santiago, comia torrada com creme de espinafre e ovo cozido. Você comia isso? Olha, eu não comia porque não fui apresentado. Mas então, muito provavelmente, se eu fosse apresentado... É maravilhoso. Uma torrada só não ia dar conta. Cara, minha avó fazia quando a gente era pequeno. Já tem uma lenha ainda, né? Que é um afeto ainda. E era minha outra avó, não era aquela que era cozinheira de mão cheia, não. Ela fazia, ela também cozinhava bem. Ela fazia, pegava restinho de pão dormido, assim, fazia torrada. Aí pegava o espinafre que sobrou do almoço, fazia um molho branco, misturava, botava nas torradinhas e pegava fatia de ovo cozido e botava em cima. E botava no forno. Então aquilo ali a gente comia. E aí quando eu fiz a pós, eu tinha uma prova que eu tinha que fazer, né? Uma das provas que eu fiz. E aí eu criei um prato
inspirado nesse prato. Então eu criei uma torrada com creme de espinafre e ovo molê, que é um ovo cozido com a gema mole. Isso pra pós. Pra entrar no programa. Aí eu usei essa receita. E aí, porque ela foi muito boa. Eu falei, vou usar ela. E com a justificativa também histórica, sentimental, Sim, aí eu falei. Eu nem tenho esse vídeo mais, tentei que procurar. Mas aí eu fiz um ovo molê com cassê de tomate. Eu usei nomes técnicos, né? Concassê é um tomate picadinho sem pele, sem semente. Legal. Refogadinho no alho. E aí fiz. E ficou um espetáculo. E a minha amiga filmando, eu cortei, comi, aquela coisa toda. E mandei lá. Quanto tempo de vídeo? Não tinha 15 minutos, tinha bastante tempo. E aí a gente nem cortou, nem editou nada, mandou do mesmo jeito. Legal. E aí eu tinha que falar um pouquinho enquanto eu cozinhava sobre mim, aquelas coisas todas. E por que eu tava fazendo aquela receita e tal. E mandei pra lá. E também não falei pra ninguém mais. A partir daquele momento eu não falei mais pra ninguém. Perfeito. Né? Na época só... Assim, a sua amiga que gravou com minha amiga, minha família mais próxima, né? O meu namorado, aquela coisa toda. E aí eu passei, mandei. Aí quando passou mais um mês e tal, eles entraram em contato comigo. Aí foi por telefone. Entraram em contato, falaram que queriam fazer uma entrevista comigo online. Na época, nossa, a internet era tão ruim, Santiago, que eu lembro que eu fui pra casa da minha avó, porque a internet era no centro, a gente morava longe do centro. Era melhor a internet no centro do que no aeroporto, onde a gente morava. E aí fui. Aí essa entrevista, eles perguntaram até a cor da minha calcinha. Perguntaram tudo. E aí, beleza, aí realmente eu esqueci. Passou uns 2, 3 meses, eu falei, não, fui aprovada, né? Então, quando foi em janeiro, entraram em contato, me falaram que eu tinha sido selecionada e que eu tinha que ir daí 15 dias pra São Paulo. Então, foi muito rápido, né? E aí, eu na época, eu tinha acabado de começar a dar aula na gastronomia, aqui em Juiz de Fora, no SES. E eu virei pro coordenador, que é meu conhecido, falei com ele assim, olha, eu fui chamada pra um programa. Eu tive que falar pra ele, porque eu ia ser demitida. Eu tinha acabado de começar na instituição. Exatamente. Eu não entrei pra dar aula nos primeiros 15 dias de aula, porque eu tava onde, né? Eu tava em São Paulo e ninguém podia saber. O que ele falou? Falei com ele, ele falou assim, você vai e ganha esse programa. Que massa. Aí eu falei, então tá bom. Ele super me apoiou, obviamente, porque também ia trazer um respaldo pra instituição. Não, mas também porque tem uma coisa... Mas porque ele gosta muito de mim e tal. E assim, eu fui e a gente tinha dúvida se eu ia continuar, se eu não ia. Por quê? Porque eram 15 dias, Santiago. Eu ficava 15 dias, se eu ficasse até o final, eu ficaria 15 dias. Cada dia era um episódio. E uma eliminação, talvez, não? E uma eliminação. Éramos 18 participantes, 18 pessoas. Era gente diferente pra caramba, gente que eu não... Nossa, assim, pessoas completamente diferentes. Do momento que você fez a inscrição até a seleção, deram quanto tempo? Uns 4, 5 meses. Demorou. É só pra galera que tá nos assistindo entender o quanto de tempo. E realmente não foi convite, não foi armado. Perfeito. Até o final vocês vão entender, porque realmente eu fui a finalista, né? Eu não ganhei. Na verdade, eu ganhei. Só que... Então vamos chegar lá, vai lá, manda ver. E aí, Cada dia era um episódio, tá? Eles falaram assim, olha, você tem que vir preparado pra 15 dias. Perfeito. Então eu fiz minha mala, montei meu kitzinho. Eu usava touquinha, né? Por conta da gastronomia, que foco no cabelo e tal. Então eu levei uma touquinha por dia, uma roupinha combinando pra cada dia, aquela coisa. Presumindo, talvez. Presumindo que eu ficaria os 15 dias. Você levou 15 diferentes? Levei praticamente 15. E aí, algumas eu repetia com uma blusa, aquela coisa assim, né? E aí fui. E cheguei lá, a gente fica num hotel. Eles buscam a gente no aeroporto, eles pagam tudo, a gente não teve despesa nenhuma. Perfeito. E a gente fica num hotel. E nesse hotel junto com todo mundo. E assim, a gente conhece as pessoas e tal, né? Conversa, mas não dá tempo, porque a gente sai 7 horas da manhã pra ir pro estúdio, e volta 8h30 da noite, exausto. E a gente chega no estúdio, eles pegam o celular, a gente não tem acesso a nada de internet, a nada de nada. Então a gente fica o dia todo isolado mesmo. E aí, pensa bem, são 18 pessoas. Sem dúvida. Deu um BO danado, né? Porque a galera começa a ficar com inveja de um, aí quer ser igual ao outro. E o que acontece? Eu pensei, cheguei lá, Santiago, eu pensei, porque eu tô entrando na faculdade de gastronomia. Se eu vou mal aqui, eu tô ferrada. Acabou minha carreira, né? Caramba, de graduação, de ensino. Eu fui com essa cobrança. E eu sabia que, poxa, de alguma forma isso podia influenciar. Nossa, sério? Sério. Não, eu achei o contrário. É mesmo. Só o simples você ter participado, isso é sensacional, cara. Eu pensava o contrário. Eu pensava, e se eu saio de lá, faço uma besteira danada? Não, só de você ter sido selecionada...
O que as pessoas vão pensar de mim se eu errar, se eu não sei o quê. Aí eu sou muito perfeccionista. Intrusivos, né? E aí fui. Santiago, eu fui tão focada no negócio que eu falei, eu vou ganhar esse programa. Eu fui focada. Ou se eu não for ganhar, eu vou ficar até o final, eu vou dar o meu melhor e papapá. Perfeito. Então aquele foco, que é o hiperfoco, a gente sabe hoje, eu tava tão focada que eu não olhava pro lado praticamente. Eu não fazia amizade com ninguém. Eu conversava, obviamente, mas não ficava fazendo fofoquinha, querendo saber o que a pessoa fazia, aquelas coisas. Isso eu tava ali pra fazer o programa. Ou durante a gravação? Durante a gravação. Porque durante a gravação vocês poderiam trocar ideia. Podia. A gente era dividido em 2 grupos. O grupo do avental branco e o grupo do avental preto. Legal. Porque eram gravações separadas no início, porque era muita gente. Entendi. Então, o preto concorria com o preto e o branco concorria com o branco. E depois, no final, juntava todo mundo. As equipes, né? As equipes. E aí, eu fui. E é um programa, assim, que quando na época, não sei se você chegou a assistir, eles davam a ideia, tipo assim, hoje vocês vão falar sobre carne. Por exemplo. E aí, na hora que eles falavam, a gente já tinha que pegar os ingredientes e sair fazendo. A gente não tinha como pensar, sabe? Assim, eu vou fazer tal receita, tal, não sei o quê. E aí, eu fui indo. Santiago, ali eu vi a minha capacidade como uma pessoa criativa, Perfeito. uma pessoa que conhece a técnica, que conhece os alimentos e, principalmente, que não tem medo. Eu vi que eu era muito boa ali. Mas mais do que isso, é não ter medo de ouvir crítica. Porque, você tinha dúvidas? Santiago, você pensa, você tinha os jurados, iam meter o pau em você. Exatamente. Você ia fazer o quê? Né? Ia chorar, eu ficava ali, sugando tudo deles que eu podia. Perfeito. Joana, porque isso aqui ficou salgado. Eu falava, você acha que se eu fizer isso? Aí eu perguntava tudo e aproveitava daquela crítica ali. Então ali, depois que eu assisti o programa, né? Porque na hora a gente nem... Depois que eu assisti, eu falei, cara, como é que eu sou uma pessoa capaz de ouvir o feedback da outra pessoa e aprender ainda com aquela crítica, concordando ou não, melhorando a minha técnica, minhas habilidades e tal. Então eu vi que eu era muito boa. Isso você acha que com esse comportamento você... Também os jurados te olharam com outros olhos? Olharam. No início, Santiago, eu fui... Porque o primeiro episódio só é o único, que eles pedem pra gente escolher os ingredientes e já levar uma receita assinatura. Eles chamam de receita assinatura. Legal. Eu fiz um tornedor de filé com um purezinho de abóbora com casca e um molho de alcaparras ao vinho. Uma coisa bem sofisticada. Deliciosa, maravilhosa. Tá tudo no site você digita no Google lá, aparece. Joana Camil, no Cozinheiros em Ação, aparece todas as minhas receitas. Que barato. E aí, eu fiz esse prato. Só sei, Santiago, que eles assim... Sabe quando você vai bem, mas não vai mal? E ninguém fala nada? Tava uma delícia, o ponto tá certo? Ok. Tipo, o ponto do filé tava certo. O tempero tava ok. Uma análise muito técnica, né? Não teve análise. Ok, passou. Não teve? Passou. Aquilo me deixou louca. Eu falei, oi, mas peraí, gente. Meu filé tá perfeito. Alcaparra com carne, ninguém tá acostumado a comer. Uma parada diferente, ninguém falou nada. Nessa hora, no primeiro programa, eu vi que não era isso que eles queriam. Eles queriam cozinha de casa. Eles queriam... E aí eu falei, agora vai baixar tudo que eu sei desde pequena. E aí eu peguei tudo que eu sabia da minha avó, do meu pai. Sabe aquelas receitas bem... Arroz de forno, bacalhoada da minha avó, caçarola mineira, que na época fez um sucesso danado, que era uma receita da minha avó. Então eu peguei tudo que eu tinha de carta na manga e fui com aquilo na minha cabeça. Falei, cara, vou fazer coisa de casa de vó, comida do dia a dia, sabe? Então foi um feeling também, Foi um feeling. E aí eu mudei da água pro vinho, assim, do primeiro programa. Tava certo, então. Tava certo, Santiago. E aí eu mudei completamente. Você começa a ver a evolução, assim, sabe? Depois. E aí teve um episódio que foi muito importante, assim, eu acho que foi no meio ali do programa. Que foi um episódio que eles pegaram quem ganhou o anterior, que foi um rapaz na época, e ele podia escolher 3 pessoas que ele podia tirar os eletrodomésticos. Ou seja, liquidificador, batedeira, tudo. Você não podia usar nada disso. E ele simplesmente pegou 3 pessoas. Eu, uma senhorinha que tinha lá uma vozinha, gente boa, cozinhava pra caramba. E uma outra também mais velha, um pouco, também cozinhava muito. Nós 3 tínhamos que ficar sem eletrodomésticos. E era um episódio de lanche da tarde. Nós tínhamos que fazer um lanche da tarde completo. Ou seja, fazer bolo era uma das regras. Como é que você faz um bolo sem batedeira, sem liquidificador? Dá pra fazer, a moda antiga, né? E eu sabia fazer. E aquilo pra mim, quando ele falou assim, Joana, fulano e fulana... Na hora que ele falou aquilo, o Olivier, na mesma hora, e o Olivier entendeu que tava todo mundo ali me cutucando, porque eles viram que eu tinha capacidade,
Ah, estavam te cutucando. Aí começou os bafafá das coisas, entendeu? Aí o Olivier virou pra mim e falou assim, ô Joana, mas você viu que, né, que o fulano tirou seus eletrodomésticos? Por que você acha que ele tirou seus eletrodomésticos? Aí eu virei e falei assim, não tem problema, Olivier, quem cozinha, cozinha de qualquer jeito. E aí falei isso, mas eu podia ter me dado mal, né? Acho que não. Mas eu fiquei firme e falei, quem cozinha, cozinha de qualquer jeito. Eu acho que... E eu já fiz feijão no fogão a lenha. Sem parar de pressão, há muitos anos atrás. Então, assim, eu já tentei de tudo e realmente eu acho que não ia ter problema. Eu acho que foi uma resposta não deu outra. honesta, Eu ganhei o episódio. E você fez o... desculpa, qual foi a receita? Foi um bolo de banana, pão de queijo, que eu não podia deixar de fazer. Nossa. E o Olivier passava, assim, por mim e falava... Nossa, olha esse pão de queijo. Ele falava assim, é o melhor pão de queijo que eu já comi. Ih, cara. Ele gostou do pão de queijo. Aí eu fiz rabanada, porque eu tinha lá também pão e tal. Eu falei, vou fazer rabanada. Fiz uma geleia de goiaba, na hora, fresquinha. Fiz um requeijão temperado, café coado na hora. Coei na frente dos jurados, assim, o café, igual mineiro mesmo. Bem comida de Minas, sabe? Sim. E fiz. E eu ganhei o episódio. Esse episódio eu ganhei. E aí eu lembro que depois desse episódio, o pessoal começou a ficar com ódio mortal de mim. Aí a gente gravava por trás, né? Eles chamavam a gente pra fazer gravação sobre o programa e tal, sobre os companheiros. Eles cutucavam a gente também, né? Ah, cutucavam? Cutucavam. E o que você achou do fulano? E eu sempre fui muito ética, sabe? Eu não gosto de falar mal de ninguém. Eu falava assim, ele é bom cozinheiro, ele sabe o que ele tá fazendo. Eu só falava assim. E os psicólogos, que eram psicólogos, que perguntavam pra gente as coisas. Ah, Joana, mas o que você achou do que ele falou sobre isso, isso e isso? Eu falava... Ah, não, tudo bem, é isso mesmo. Eu tenho mais facilidade de fazer ficha técnica, porque a gente tinha que fazer as fichas das receitas. E todo mundo ficava enrolando pra fazer. Eu falava, gente, isso é tão fácil, vamos fazer e tal. E aí eles começaram a me cutucar. E aí teve um episódio logo depois, uns 2 depois, não sei, que ficou assim, eu e mais 4, que eram amiguinhos, sabe? E aí o Olivier me cutucou de novo. Falou, Joana, e aí, você tá se sentindo muito sozinha? Aí eu falei assim, Olivier, eu não vim pra fazer amizade. Falei assim mesmo pra ele. Meus amigos estão lá em Juiz de Fora. E que eu gosto muito dos meus amigos, eles me amam, eu sei que eles estão lá. E eu tô aqui pra ganhar o programa. Falei assim pra ele. Óbvio que eu vou conhecer pessoas maravilhosas, mas eu vim pra ganhar o programa. E aí, quando eu falei aquilo... Nossa, aí quando passou o programa, porque é gravado, né? Quando passou o programa, eu assisti eu falando isso, porque eles editaram e pegaram essa parte. Eu não vim pra fazer amizade. Eu vim pra ganhar o programa, eles botaram isso. Eu falei, cara, meus seguidores vão acabar comigo. Então, esse assim, corte aí é Santiago, polêmico. No Facebook, bombou, a galera amou. É isso aí, Joana! Que não sei o quê, que seus amigos estão aqui com você e tal. E a galera curtindo a beça, porque eles viram, aí depois eu fui entender. Porque os outros estavam caindo em cima de mim, falando que eu era isso, que eu era aquilo, que eu me achava, que eu isso, que eu aquilo. E naquele momento você não tinha noção do que tava rolando. Não, e eu não me achava, e eles sabiam. Quem tava assistindo, sabia. Porque tava gravado. E as pessoas viram a Joana de verdade ali, né? Humilde, ajudando todo mundo. Eu ajudava, dava dica pro pessoal. Gente, faz isso, faz aquilo. E tal. Então, assim, foi muito interessante, sabe? E aí eu cheguei na final. E aí, quando eu cheguei na final, foi uma ceia de Natal. Que a gente tinha que fazer em 3 horas. Uma ceia de Natal em 3 horas. Aí eu já virei pro Olivier e falei assim, mas Olivier, não dá pra fazer peru em 3 horas. A gente precisa... Eu, pelo menos, demoro uns 2 dias só temperando e tal, preparando. Aí ele, não, mas tem que ter o peru. Eu falei, tudo bem. Aí fizemos a ceia, e aí chamaram os familiares pra participar. A minha mãe e minha irmã foram. Que legal. E aí todo mundo experimentou as comidas todas, ninguém sabia de quem era. Eu e da outra menina, né? E aí todo mundo gostou mais das minhas. E na hora de ganhar, quem ganhou? Não fui eu. Ah, é? E aí, no final, a cara das pessoas foi essa, né? Quando saiu o último episódio, todo mundo assim, Joana, mas não é possível, era pra você ter ganhado, não sei o quê, nananã. E eu, no final, todo mundo, né, me entrevistando lá. E aí, Joana, o que você achou do programa, né? Lá no programa. Eu só falei assim, eu achei ótimo, eu sempre quis ser famosa, agora eu vou ser famosa, eu lembro que eu falei isso. Legal. E eu tava muito feliz com a minha postura, com o meu envolvimento no programa. Você conseguiu chegar, E comigo mesma. Cara, Santiago, ali eu vi que o céu era o limite. Amém. Quando eu cheguei em Juiz de Fora pra dar aula em faculdade de gastronomia, eu falei, agora eu posso dar aula do que for. Perfeito. Entendeu? E aí eu comecei minha trajetória dentro da faculdade de gastronomia, né? Depois do programa. E o programa passou quase no final do ano. Então, ou seja, eu fiquei meses ali esperando.
guardando pra mim aquela... E você não poderia falar? Não podia falar pra ninguém, tinha uma multa, inclusive. E quando você chegou, lógico, o teu coordenador foi o primeiro a querer saber, né? Aí eu falei com ele que eu não podia falar. Mas que eu tinha ido muito bem e tal. Legal. Falei assim. E aí, quando começou a anunciar o programa, a galera começou a movimentar. Ih, Joana é minha professora! Aí começou aquela coisa, né? Massa. Que foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Barato. Foi muito legal. E aí, então, você começou ainda mais a ver que a Joana NutriChef, ela conseguiria ir além de uma visão única, exclusivamente técnica e nutricional, e conseguir fazer uma cozinha mais afetiva, uma cozinha também que integrasse as coisas. Isso. E aí, como é que foi a consolidação da marca Joana após o programa e como foi lidar com assédio, essas coisas? Olha, eu vou te falar que o mais gostoso foi o assédio. É mesmo? Eu amo que as pessoas me conhecem. Eu amo que aonde eu vou as pessoas falam: Joana, eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço de um programa. Não. Então até hoje tem pessoas que falam: eu te conheço de algum lugar. Que legal. E aí, assim, eu amo isso, amo. Eu falo que pra mim isso aí é combustível, sabe? Porque é um reconhecimento. Claro. E assim, como nutricionista, mais ainda, porque depois que eu voltei do programa, que o programa foi ao ar e passou, tudo deslanchou, assim, sabe? A Joana ganhou uma força muito grande, a marca Joana. E realmente foi ali que tudo começou. Perfeito. E engraçado que na época a gente não tinha tanta internet, né? E na época era Facebook que a gente usava. Eu contratei assessoria, me ferrei com assessoria, muita coisa aconteceu. E eu falo que ali eu comecei a pegar experiência mesmo sobre marketing, né? Sobre comunicação, saber o que podia ou não falar com as pessoas, o que falar, o que mostrar, né? Então tudo isso eu aprendi ao longo desse processo. E isso só me fortaleceu. Como nutricionista foi muito bom. Como gastronomia, né? Cozinheira, que eu me considero cozinheira, não me considero chefe. Assim, foi maravilhoso. Eu fiz muitos trabalhos, fechei muitas parcerias, né? Participei de muitas entrevistas na TV. Legal. Foi muito bom. Pra Juiz de Fora foi muito bom. Eu poder levar a Juiz de Fora comigo. E realmente as pessoas ficaram orgulhosas do que elas viram. Perfeito. Isso foi muito legal. Eu ouvi muitas palavras. Orgulho. Nossa, fiquei orgulhosa de ser Juiz Forana. Né? Fiquei orgulhosa de ser você lá. De aquela receita lembrou a minha avó. Então, assim, essas coisas foram muito legais. Enquanto nutricionista, eu confesso que esse programa beneficiou muito a Joana, criativa, nutricionista. Isso para atendimento é maravilhoso. O meu paciente se beneficiou muito. Sem dúvida. E aí eu vi ali um potencial de trabalhar receitas, né? Dentro da necessidade de cada um. Com adaptações, mas receitas gostosas. Exato. E na época, logo que eu voltei do programa, eu tava um pouquinho acima do peso. Eu comecei a estudar muito a low carb na época. Sim. Né? Juiz de Fora era pouco falada. Eu lembro que eu estava, na ocasião, em contato com pessoas de São Paulo e tal. E aí me dediquei a low carb. Perfeito. Inclusive, tudo que eu vou usar de trabalho, eu aplico em mim, né? E eu falo que primeiro na gente. E eu usei... A low carb virou meu estilo de vida. Perfeito. Por um bom tempo. E eu emagreci muito, fiquei muito bem, muito saudável, muito feliz, comia bem, sabe? E desenvolvi muitas receitas. E ali eu vi um potencial de desenvolver conteúdo. Que foi aí que eu comecei a trabalhar desenvolvimento de conteúdo, criação de receitas, unir as duas áreas que eu gosto muito. Então, na low carb, eu pude descobrir aí novos potenciais, Perfeito. né? Porque é uma estratégia maravilhosa. Sim. E a gente sabe que é muito comprovada cientificamente. Eu gosto muito. E pra mim funcionou muito a low carb. Eu fiz low carb high fat. Perfeito. Fiz, né? Trabalhei cetogênica e tal. Pra mim funciona muito a mediterrânea. Uma linha um pouco menos gordurosa. Pra eu, Joana, né? E, enfim, foi muito bom. Eu tive muitos resultados bons com pacientes, né? Com receitas maravilhosas e tal. E em relação às receitas e a tua experiência, acredito que a praticidade é algo que é muito... É a minha assinatura. Então, existem... Não existem, não, desculpa. Se você fosse elencar talvez um top 3 ou um top 5 das receitinhas, hashtag dica da Nutri, quais seriam, Joana? Nossa, assim, eu falo que toda a minha receita é fácil. Todas as minhas receitas são fáceis, assim. E quem é meu aluno, já fez curso comigo de gastronomia, de culinária, fala, Joana, é impressionante, suas receitas são muito fáceis. Então eu falo que eu não dificulto, né? Eu facilito a vida das pessoas. Perfeito. Meu top seria assim...
Receitas de carne eu gosto muito de fazer, mas eu acredito que adaptações de receitas de açúcar e de farinha. Isso o low carb me trouxe muito. É legal. E eu consegui desenvolver produtos muito bons. Pães, sobremesas fantásticas. Tanto que eu criei uma linha low carb e desenvolvi um curso online que eu tenho mais de 10 mil alunos sobre produtos low carb. Só que o meu curso não é só para ensinar receitas. Era um curso de empreendedorismo, que foi inclusive na época da pandemia, que foi muito bom, ajudou muita gente a ganhar dinheiro. Legal. De casa, sabe? E era um curso que eu ensinava de tudo, de venda, de ficha técnica, de custo, de compras, de produção, de tudo. E nesse curso eu tinha as minhas receitas low carb que eu desenvolvi. Então tinha receitas como cheesecake no potinho, sem açúcar. Como é que é o cheesecake? É delicioso. É uma camada embaixo, crocante, de amendoim. Amendoim? É. Então você tem que torrar o amendoim, não? Então eu uso aquele amendoim já granuladinho. Tá, não precisa ser a pasta de amendoim. Não, é amendoim mesmo. Tá. E aí eu pego ele, tosto ele na frigideira com um pouquinho de xilitol, que é um adoçante poliol, né? Tosta ele na frigideira. Na frigideira. O quê? Uns 3 minutinhos? Rapidamente. Não, menos. Segundos. 20 segundos. 20 bem segundos? Rápido. Ótimo. E aí depois eu vou no processador e bato ele. Aí ele vira uma farofinha de amendoim. Legal. Crocantezinha. Aham. Pode ser com xilitol, pode ser com eritritol, pode ser com açúcar, pra quem gosta. Pode ser com outros adoçantes. Stevia, por exemplo. Certo. As proporções mudam um pouco. Certo. E aí é essa camada de baixo. Esse produto chama-se, né? Verrine de cheesecake de frutas vermelhas. Massa. Por que verrine? Porque verrine é uma sobremesa francesa Que barato. que é em camadas de texturas diferentes. Lembra um pavê? Ok, lembraria. Eu sou pobre, então... Pode ser um pavê, porque o pavê também tem texturas diferentes. Então tá bom. Então Pavê francês. Seriam texturas diferentes, Ok. sensações diferentes. Ótimo. Então vem essa base de amendoim crocante. Depois vem um creme branco. Esse creme branco ele é feito com chantilly, de creme de leite fresco, com cream cheese. É um creme bem azedinho, assim. O creme cheese é como se fosse ricota. Não, o creme cheese é um queijo mais gorduroso um pouco. A ricota não tem a gordura. Então, mas você tem o creme cheese, é como O creme cheese é como se fosse um requeijão. Ah, legal. Só que ele é mais denso. Não é creme de ricota, não. Não, ele é mais denso, o Tá. creme cheese. E aí eu faço um chantilly de creme de leite fresco, adiciono o creme cheese. Esse chantilly é feito com adoçante, também uso xilitol. E aí seria creme Creme de leite fresco, tem que ser. Tem que fresco. ser. Porque os outros não batem a textura do chantilly. Ah, legal. O de caixinha, o de latinha, não bate chantilly. Junto com o creme cheese. Junto com o creme cheese. Aí Com vira essa adoçante. camada. Aí vira essa camada cremosa, leve. Bate no... Batedeira. Agora pode usar batedeira, né? Mas dá pra bater na mão também. Haja muque, né? Ah, é? É. Então batedeira. E aí, vai em cima da camada crocante. Perfeito. E aí, por fim, vem uma geleia de frutas vermelhas feita com xilitol. Uma geleia. Como é que faz a geleia? Frutas congeladas. Perfeito. Sabe essas frutas que você compra no mercado? Pode ser morango, pode ser mirtilo, pode ser uma mistura, amora, morango, Perfeito. enfim. Você põe na panela e aí põe 10% do peso da fruta de adoçante. Então, se eu vou usar 1 quilo de fruta, eu vou usar 100 gramas de adoçante. Legal. Tá? E aí eu ponho aquilo tudo ali, deixo ela cozinhando em fogo baixo. Terminou, eu ponho umas gotinhas de limão pra ficar com a cor bem... Cozinhando, porque como você coloca congelado, Isso, a ela própria vai água... secar aquela água, ela vai reduzir, ela vai fazer uma Perfeito. geleia. E aí, por fim, eu pingo umas gotinhas de limão ali, pra dar uma realçada na cor vermelha. Ah, é? E deixo esfriar. Aí é o toque do chefe, É o né? toque do chefe. Aí esfriou, aí eu monto em camadas a minha sobremesa. Tempo de processamento de tudo é o quê? Você Então, eu, Joana, sou muito mais rápida, É. né? Eu demoro no máximo aí 1 hora, já com o tempo de resfriamento e tal, montagem, finalização. Aí, as minhas alunas, eu já ensinava elas a fazer as etapas e depois só ir finalizando. Perfeito. Então, elas rapidamente também montavam. E eu tinha outras sobremesas com as mesmas bases. Saquei. Então, elas faziam essa mesma verrine de damasco. Aham. Elas faziam essa mesma verrine com chocolate. Então, tudo isso a gente ia adaptando as receitas, Perfeito. né? Tudo low carb. Porque eu não esperava uma resposta assim tão... Por exemplo, uma panquequinha. Panquequinha de aveia Então, ou psyllium. a gente tava falando das receitas surpreendentes, né? Então, Aí eu comentei sobre a substituição de receitas tradicionais Perfeito. pro dia a dia. Tá. Então, por exemplo, muita gente gosta de comer pão de queijo, né? Muita gente. Pão de queijo é uma coisa tão fácil de fazer. É mesmo? Só que a gente pode fazer na frigideira. Ou pode fazer um waffle de pão de queijo, né? E aí eu gosto muito de fazer um pão de queijo com 3 ingredientes. Que é o iogurte,
que é mais Desnatado? saudável. Desnatado? Pode ser desnatado, não tem problema. Eu sempre gosto de deixar meu iogurte de sorar um pouco. O que que é isso? Eu deixo ele numa peneirinha dessas de café, igual de coar café. Aham. Deixo de um dia pro outro, ela vai virar um creminho. Vai virar um queijinho bem cremoso, o iogurte. Peraí, como Vai assim? sair o excesso de soro do iogurte. Isso. E vai virar tipo uma coalhadazinha, uma coisa bem sequinha. E fica na redinha. Isso. Aí aquele soro que saiu, Isso. você pode usar pra bater no seu shake de whey, porque aquilo Ah, ali não deixa de ser whey. exatamente. Né? É o Proteína. soro, é. E aí eu pego esse creminho e misturo com a tapioca E desculpa, você deixa isso na geladeira. na geladeira. Ok, desculpa. E aí misturo, então, esse creminho com a tapioca e um queijo bom. Eu faço um pão de queijo, Pronto. entendeu? Então isso é substituir ingrediente. Exato. Outra coisa, vou fazer uma panqueca de banana, sei lá. Ótimo. Muita gente gosta de banana, Muito. banana é fácil. É. E aí você viu uma receita na internet. É panqueca de banana que leva aveia, Isso. leva no ovo e um adoçante ou um Isso açúcar. aí. Eu nem ponho adoçante. Eu ponho canela em pó Eu também. também. Eu uso só banana, bem amassadinha. Isso. Aí eu entro com o ovo Isso e por aí. fim a aveia. E eu gosto de colocar no micro-ondas porque é rápido. Também é mais rápido, mas você sabe que a textura muda, né? Que o Então. micro-ondas, ele muda a textura da Exato. frigideira. Então vamos lá. É isso que eu tô querendo, porque eu tô de frente com uma chefe. Isso. E eu quero aproveitar o máximo possível. E aí, uma das justificativas é que vai ficar tipo um pudim. No micro-ondas, É. ele vai ficar mais desidratado. Dependendo do tempo que você deixar, ele vai virar uma esponjinha, Isso aí. tá? Se você botar na frigideira, ela vai criar uma crosta suculenta, crocante em volta. Perfeito. O açúcar da banana vai dar uma caramelizada. Então, eu particularmente gosto mais do resultado. Perfeito. E é tão rápido quanto o Quanto? micro-ondas. E aí, eu tenho uma frigideira na minha casa, que elas são duas, assim, elas juntam uma na outra. Não sei se você já viu. Que barato. Que aí você vira do outro lado, você não precisa nem usar espátula nem nada. Você faz assim, puf, aí ela tipo vira pro aquelas outro lado. faz pão, tipo torrado assim. Tem uma que ela junta uma na outra, são duas. Aham. E aí, pra quem não tem muita habilidade, ela é ótima, porque se você tiver que virar a panqueca sozinho, pode dar ruim, né? Aham. Agora, se você tem uma que gruda na outra, você vira e aí dora do outro lado Exato. e tá tudo certo. Você finaliza ali com uma pasta de amendoim. Isso aí. Finaliza com uma calda de whey. Isso aí. Whey é sensacional. Proteína Eu tem gosto que ter. muito também. Olha eu empolgando aqui. Ué, né? isso aí. Eu gosto muito de semente de girassol. Pra dar a crocânciazinha. Que os meus pacientes falam que às vezes eles estão comendo, mas eles não sentem. Principalmente paciente ansioso. Sim, gosta de mastigar. Exa- Ouvir o barulho. Croque, croque. Exatamente. Isso é importante. Então, eu te dar uma receita boa pros seus pacientes. Ai, ótimo. Vamos lá. Ovo com crosta de gergelim. Já comeu? Nossa, sensacional. Delícia. Gergelim, fonte de cálcio, É fonte de verdade. proteína, fonte de fibra. Incrível. E gordura boa. E aí a gente põe o gergelim na frigideira. E não é tão caro, né? Baratíssimo. Exatamente. Você põe o gergelim na frigideira, fogo um pouquinho mais baixo, não queima Aham. o gergelim. E aí você quebra o ovo ali. Pode ser o ovo inteiro, pra quem gosta de gema mole. Eu particularmente amo. Mas o gergelim ele vem antes pra... Vem antes. Você vai fazer uma caminha de gergelim. Ah, saquei. Entendeu? saquei. Você faz uma... Ao invés de fazer tapioca... Sem óleo. Que tapioca tem muito carboidrato. Muito. Você pode até botar junto com a tapioca, não tem problema. Porque aí Entendi. diminui o índice glicêmico Com a daquela crepioca, tapioca. né? Mais ou menos. Porque a tapioca tem um índice glicêmico mais Mais alto. alto. Então eu tenho duas opções. Ou eu ponho a proteína, Sim. ou eu ponho a fibra. Isso aí. Se eu botar a proteína, vai ser um ovo, vou fazer uma crepioca. É. Se eu botar semente de gergelim, eu vou fazer uma tapioca com menor índice glicêmico, Perfeito. mais uma crostinha um pouquinho mais crocante. Perfeito. Então eu ponho uma cama de gergelim. Aí, se eu quiser entrar com a tapioca, eu posso, um pouquinho. E aí eu ponho o ovo. Se você gosta de ovo com a gema mole, você põe ele inteiro ali. E tampa. Pra aquele ovo, pra aquela clara cozinhar. Se você gosta de omelete, um ovo batidinho, É. você bate ele, bota ali em cima, temperado já, Aham. e tampa também. Bons temperos para um ovo. Eu uso salsinha, cebolinha, Delícia. tomate, cereja e cebola. Também. Agora, coisas mais práticas É. são boas também. Por exemplo, cebola desidratada, alho desidratado. Perfeito. Pra quem não tem habilidades, né? Aham. Faz uma misturinha. Eu gosto muito de usar ervas finas. Perfeito. Quais ervas? Com finas, por ovo. exemplo? Ervas finas como salsinha. São misturas, né? Ervas Aham. finas a gente chama de misturas de ervas. Então tem alecrim, tem salsinha, tem tomilho, são É várias. tipo um chimichurri? Como se fosse. Você compra hoje e chama de ervas finas. Legal. Mas você pode fazer a sua própria mistura também. E o lemon pepper? Então, o lemon pepper é uma questão, porque dependendo do lemon pepper ou de onde você compra ou da marca que você compra, ele não é tão saudável. Ah. Ele tem aromatizante. É. Entendeu? Então eu prefiro criar o meu próprio lemon pepper. Exatamente. Por exemplo, você pode criar uma receita de lemon pepper colocando um sal grosso pra você moer na hora, junto com um alecrim, um tomilho seco, tudo seco. Perfeito. E aí você adiciona raspas de limão.
Nossa. E aí você moe na hora. Aham. Lemon pepper. Perfeito. Entendeu? Pimenta do reino, Isso. etc. Né? Agora, o lemon pepper é meio difícil, porque ele realmente não é tão saudável, tá? Perfeito. A maioria tem aditivo, saborizante, Exato. aromatizante, enfim. Alguns têm até glutamato, sabia? É mesmo? A gente tem que ficar de olho. E aí, uma outra coisa que eu gosto muito de botar no ovo é cúrcuma. Eu amo. Eu acho que super combina. E com sabe? a pimentinha preta, E né? com a pimentinha preta. Então, voltando à nossa crosta de gergelim, botei meu ovo ali, o meu com a gema mole, o seu é batidinho, né? Tampei. Quando você viu que ele começou a endurecer, você pode dobrar, fazer tipo uma panquequinha. Nossa, sensacional. E aí você vai comer aquilo ali, croque. Exatamente. Croque. E você quer fazer um negócio meio agridoce? Aham. Vai por mim. Pô. Faz exatamente isso com o ovo batido. Aí põe umas fatias de banana, canela. Perfeito. Fecha e joga um pouquinho de mel por cima. Nossa, você vai no céu É e volta. verdade, hein? Delícia. Pré-treino maravilhoso, hein? Maravilhoso. Agora, você pode cafezinho misturar... preto, né? Cafézinho preto. Você pode misturar a semente de girassol e a de abóbora também com gergelim. Exato. Aí você pode... O céu é o limite. Isso, essa eu já faço com a panquequinha de banana. Isso. Meus pacientes adoram. É muito bom. Que é muito simples, né? E uma das questões que eles sempre falam eu preciso de praticidade. Porque muitas vezes eu tenho um paciente que precisa acordar mais cedo para ele conseguir ter tempo de fazer as preparações. Isso. E muitas vezes, Joana, eu opto por deixar ele dormir mais 1 hora. Sim. Porque a gente sabe que o sono hoje é uma das valências mais importantes, anti-inflamatórias, Do que comer. Eu prefiro ficar em jejum, às vezes. Exatamente. E aí, muitas vezes, o paciente chega pra mim e fala assim, Thiago, mas se eu for preparar tal, eu falei, não, então eu prefiro muitas vezes, ou então até mesmo, faço com que ele consuma uma boa refeição antes de dormir. Também é ótimo. Vai treinar de manhã só com um cafezinho preto e depois você faz o pós-treino. Isso aí. Agora, uma coisa que é bom também pra dormir, assim, pra acordar e tá pronto, é aquele mingauzinho Oat Bran, já ouviu falar? Que é um mingauzinho que você faz adormecido. Já. Maravilhoso. Aqui você põe aveia, leite com whey, o que você quiser, e deixa na geladeira, com frutas picadinhas e tal. No dia seguinte tá pronto, porque aquela aveia hidrata. Exatamente. E aí você come aquilo pronto. Qual que é a proporção, mais ou menos, que seria interessante? Aí depende da orientação, né? Eu normalmente passo pra uma porção, uma colher de sopa de aveia em farelo. Farelo? Farelo ou flocos finos. Tá. Que aí ele absorve melhor. Eu, quando eu uso aveia, eu sempre misturo os dois juntos no pote. Eu ponho o farelo e os flocos finos. Porque o farelo, ele tem menos carboidrato, Isso eu consigo aí. aumentar volume. E aí eu misturo os dois, deixo no pote já. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Pra mais ou menos uns 150, 200 ml de leite. Caramba, uma Batido colher de com whey. sopa pra 200 ml? Hidrata muito. Uma colher de sopa ele já dá aquela... Dá hidratada. É mesmo? Você já fez mingau com uma colher de sopa? Caraca, hidrata muito. Eu achava que era mais, hein? Não, é suficiente. Não precisa de mais do que isso. mesmo? E o whey também dá uma inchada. Dá. Então, assim, eu ponho uma colher de sopa, ponho uma dose de whey, Legal. bato aquilo ali com leite. Perfeito. Bato o leite com whey, né? Isso. E misturo aquela aveia de uma colher de sopa. E deixa na... Eu gosto muito de banana, né? Então, a banana amassada, eu misturo junto e ponho canela por cima. Fica igual um arroz doce. Sabe arroz E aí doce? você deixa de um dia pro outro. De um dia pro outro. Perfeito. Aí, vamos lá pras adaptações. E o psyllium? Psyllium pode ir junto com a aveia. Junto com a Junto aveia com a aveia. ou como substituto? Mas o psyllium é mais caro, né? Não é todo mundo tá afim de pagar o preço do psyllium. Cara, mas sabe por que eu gosto muito do psyllium? Porque tem estudo mostrando que o psyllium, ele reduz colesterol Muito. na mesma quantidade de simvastatina. Muito. Então, quando uma colher de sopa por dia. É o ideal. Exatamente. Então, o que acontece? É uma estratégia nutricional. Inclusive hidratado, né? Exatamente. E aí eu gosto muito de usar o psyllium. Só que o que acontece? O psyllium tem um gosto peculiar, né? E muitos pacientes reclamam, ai, mas esse psyllium, não sei o que lá. Fora que tem que beber muita água. Tem que. Porque ele... Então, eu gosto muito de utilizar as receitas com o psyllium. com o psyllium. Eu tenho uma receita de pão low carb que é com psyllium. Ele só é clara de ovo e psyllium. É maravilhosa. Cara, e farinha de amêndoa. É igual um pão de hambúrguer. Fica delícia. Então, farinha de amêndoa. Você bate a clara em... Eu não lembro as proporções agora. Não tem problema não. Mas você bate a clara em neve na batedeira. Tá. Bate. Aí depois você fez isso, você vai agregar ali o psyllium e a farinha de amêndoa ou farinha de aveia, enfim. Né? E aí você faz um pãozinho. Você vai moldar ele com a mão molhada, com água. Com a sova, não? Não precisa sovar, não. É só misturar. Precisa? Só misturar. Nossa. Aí ele vai virar tipo... Depois eu te passo essa receita e você disponibiliza pro pessoal. Claro. E aí você pega e molda com a mão molhada.
E aí põe no forno. Ele vira um pãozinho de hambúrguer. Exatamente. É maravilhoso. Olha só, você tem psyllium. Clara de ovo, proteína. Exatamente. E a farinha é mais gordurosa, mas você pode trocar. Não, mas a amêndoa, farinha de... pode trocar por quê? Pode trocar. Por exemplo, tá vendo a semente de girassol que você tá falando? Você pode bater no processador, fazer farinha de semente de girassol. Mais barato. Que é proteica, barata. Exatamente. Né? E maravilhosa. Porque muitas vezes, eu digo que são... Na verdade, são 4 P's o segredo da nutrição. É praticidade... Não, desculpa, antes. Prazer, praticidade, preço e produtividade. Isso. O quanto você consegue produzir a partir daquela refeição. Isso. Porque muitas vezes você tem, um tempo maior para estar realizando aquela refeição, mas em se tratando de produtividade, não tem um custo-benefício interessante. Exatamente. E aí, muitas vezes, quando os meus pacientes eu sugiro, eles falam que a farinha de amêndoa ela é cara. É cara e é mais gordurosa. Exatamente. A semente de girassol é perfeita. É perfeita, né? É perfeita. A de abóbora também, mas ela é da riqueza, né? É igual pistache. Exatamente. Pra quem quer ostentar, compra semente de abóbora. Cara, sensacional. A de girassol é maravilhosa. Eu também acho. Eu gosto muito, tem um preço acessível, né? E eu acho válido. E até mesmo, o legal é que você prepara um pãozinho proteico e te dá abertura pra você enriquecer ele. Exatamente. Com alfacezinha. Ainda pode congelar ele pronto já. Tomate seco. Já assado. Você pode congelar, depois só botar no micro-ondas rapidinho. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque você tem aquela memória afetiva do pão. Isso. Você, não, é impressionante, não tira né? o meu pão, não. O pão, ele realmente faz parte, né? E aí você tem, às vezes, o gatilho do café, do cheirinho do café. Aí você tem o broa ou aquele pãozinho. E aí eu vejo muito... Existem estudos mostrando também que quando você seleciona alguns determinados alimentos que na vida do paciente faz sentido, a aderência ao protocolo muito dietético maior. é muito maior. Muito maior. Agora, igual eu, por exemplo, eu descobri, né, ao longo do tempo que eu tenho gatilho com pão de sal. Eu não posso comer. Porque eu não consigo comer um só. Controle, né? Eu não tenho controle com pão de sal. Então eu não como, não faz parte da minha dieta. Perfeito. Né? E no meu caso, a substituição não existe. Porque pão de sal é pão de sal. Exato. Entendeu? Então eu já tenho esse conhecimento, essa percepção. Agora tem pessoas que comem tranquilamente outros pães e matam à vontade. Perfeito. Né? Então é por isso que o autoconhecimento ele é importante. Total. E o pão de sal, ele é bom, né? Só que ele, ao mesmo tempo, é ruim. Né? Porque a farinha tá horrível, que a gente usa hoje. Exatamente. Então não tem essa de... Eu, como nutricionista, eu penso assim, sabe? Eu posso até ser um pouco rígida aí falando isso. Depende. São vários casos, mas eu concordo. Porque tem muita gente que fala assim... o pão de sal, ele é tão bom, né? Porque você tem aquela coisa afetiva com o pão de sal e tal. Eu sei. Concordo. Mas e aí? Só que é uma coisa diária. Isso aí. Você vai comer todos os dias da sua vida. Não importa se é um pão de sal. Mas é todos os dias colocando uma farinha horrível pra dentro de você. Se você podia colocar um alimento muito mais nutritivo, muito mais saudável. Então, eu tenho esse ponto de vista também, que não é tão legal. Que alguns nutris comportamentais acham que é ruim isso. Mas eu penso que é um negócio que você come todo dia. É igual você tá envenenando todo dia. Você tomando um pouquinho de veneno todos os dias. Você O falou... que você pensa disso? Não, perfeito. Entendeu? Você falou da questão que não tem controle. Não tem. Em relação... E então, como é que surgiu a questão da bariátrica na sua vida? Então, a bariátrica foi uma situação assim, tem mais ou menos uns 2 anos e meio que isso aconteceu, né? Eu já vinha a minha vida inteira lutando contra o peso. E quem tem obesidade sabe o que eu tô falando, né? Eu, como nutricionista, eu custei a entender, na verdade não entender, a aceitar a obesidade enquanto doença crônica. Mas deixa eu só fazer um parênteses. Você, como nutricionista, você se sentia menos profissional ou talvez... Total. Por conta, às vezes, talvez... Haja terapia, Santiago. Antes da cirurgia, eu tive que fazer muita terapia. Eu sinto muito isso com algumas profissões da saúde. Sim. Sabe? Que existem profissionais que tendem a ser muito mais vulneráveis às questões de autoimagem em função da atribuição de sentido, valor e também de credibilidade em função dos próprios corpos. Agora, isso é uma questão de crença, né? Eu penso hoje, assim, depois de muito tempo de terapia, eu pude entender que, óbvio, tem pessoas que são preconceituosas, vamos falar a verdade. Tem gente que olha e fala, eu não vou na nutricionista gorda. Tem gente que fala isso. Eu nunca deixei de ser boa profissional. Exatamente. E eu nunca deixei de ter pacientes e clientes por causa disso. Eu já estive em todas as fases. Gorda, magra, enfim. Mas eu me culpava muito. Eu me cobrava muito. Perfeito. Então isso pra mim não era saudável.
né? Não era legal. Eu me sentia uma péssima profissional. Eu achava que eu não tinha credibilidade pra passar pro meu paciente. Ou talvez que você só iria conseguir se você tivesse... Santiago, eu já desmarquei paciente por vergonha. Poxa, por achar que vão pensar? Eu não tava no dia bom? Aí eu vou desmarcar porque hoje eu não tô me sentindo bem. Nossa. Isso é muito ruim. É horrível. Porque o paciente não tá nem aí pra isso. Ele quer resolver a vida dele, né? Ele não quer saber o que eu tô sentindo. Exato. Óbvio que tem a empatia, né? Tudo isso. Mas essa sua pergunta é muito boa, porque antes de eu fazer a bariátrica, eu tive essa questão, né? Eu comecei a entender, isso foi logo depois da pandemia. A pandemia serviu pra mim pra uma evolução muito grande. Eu comecei a olhar mais pra mim, Pra sabe? todo mundo, né? Pra todo mundo. E eu vi que me incomodava muito essa coisa do peso. Perfeito. Mas não me incomodava pelo fato de, óbvio, isso também, a imagem. Eu me olhava no espelho, me achava gorda, a roupa não servia, aquela coisa toda. Mas eu passava por isso a vida inteira, Santiago. Por que eu resolvi buscar essa estratégia? Porque é uma ferramenta. E porque eu já tentei de tudo. Eu já tomei todos os tipos de medicamento que você imaginar. Já fiz todos os tipos de tratamento. Já fiz exercício físico. Eu sempre fui muito ativa. Então, assim, eu sou muito amiga do pessoal da educação física. Sim. O pessoal me conhece. Sempre foi, né? Sempre fui ativa. Sempre participei. Sempre fiz. Sempre me alimentei muito bem. Perfeito. Apesar de ter compulsão alimentar. Eu tratei a compulsão, né? Enfim, tratei assim, vivo tratando, né? Mas quando que aconteceu isso, assim? Um belo dia... O meu irmão falou pra mim isso. Falou, Joana, você já pensou na cirurgia bariátrica? Quando ele me falou aquilo, porque ele me viu, ele sabia que eu não tava bem. E eu falei pra ele, assim, nesse dia, quando ele me falou, eu comecei a chorar com ele. Eu nunca tive essa abertura com ele. E eu chorei com ele, falei, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais pra quem que eu peço ajuda. E aí, quando ele me falou aquilo, sabe quando você põe uma pulguinha na orelha da pessoa? Uhum. Ele botou uma pulguinha na minha orelha. E aí eu comecei a me olhar e falar, não, mas eu não preciso disso. Não, mas ao mesmo tempo eu falava, não, mas peraí, é uma opção. Aí eu comecei a tratar aquilo dentro de mim. Eu já estava passando por psiquiatra, né? Eu tenho um maravilhoso que me acompanha. Eu já estava tratando ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade muito grande na época da pandemia. Você sempre se sentiu ansiosa? Sempre fui ansiosa. Mas é engraçado, porque desde pequena eu ouvia. Você é muito ansiosa, você é muito ansiosa. Aquilo se tornou uma crença. Só que quando eu estava realmente adoecida, eu não percebi. Perfeito. E aí eu busquei ajuda porque eu tinha 2 nenéns em casa, praticamente, porque meus filhos têm praticamente a mesma idade. Um tem 6, outra tem 4. Então eu emendei uma gestação na outra. E eu tava chorando muito. E eu não sabia lidar com aquela emoção. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu falei com meu marido assim, eu não sei o que fazer. Aí ele falou assim, amor, vai no shopping, compra alguma coisa. Ele come alguma coisa. Enfim, tadinho, ele tentou de tudo. Exatamente. E ele queria me ver bem. Exato. E ele é tão companheiro que eu olhei pra ele e falei assim, mas não é isso. Aí ele, então vamos buscar uma ajuda. E eu falei, tudo bem. Aí a gente buscou um psiquiatra, e ele até hoje tá comigo, e é maravilhoso. Doutor Davi, eu sou apaixonada. Sander. Mudou minha vida. Abraço pra você. Davi, te amo. Esse cara é incrível. Eu sentei na frente dele, e ele falou pra mim assim, eu tenho 2 notícias pra te dar. Uma boa e uma ruim. A ruim é que você está adoecida. E a boa é que eu vou te ajudar. Cara, esse cara é incrível. Quando ele falou isso pra mim, eu comecei a chorar na frente do consultório dele. Eu falei, agora alguém me entendeu. Exato. E eu falei, cara, acolhimento, é isso. né? Acolhimento. Sem julgamento. Ele falou pra mim, tá tudo bem, você não tá bem. Tá tudo bem, você tá na merda. Literalmente é isso. Essa positividade tóxica, às vezes, É horrível, eu não tava horrível. bem, Santiago. E aí, como é que você tá? Sempre 1000%. Cara, não tô. Aqui não tem tristeza. Tô na merda mesmo. Nossa. Eu tenho 2 crianças pequenas chorando na minha cabeça. Meu corpo tá uma merda, eu não consigo levantar, não levantava da cama. Queria comer o tempo inteiro. É isso. Né? E aí ele falou, Joana, você está com uma crise de ansiedade generalizada. Quase virando depressão. E aí eu comecei a medicar. Ele, vou te dar um remedinho assim, você vai mudar. E foi o que aconteceu. E isso foi antes da pandemia, Santiago. Então, graças a Deus, eu fui no Davi antes da pandemia. Porque se eu tivesse passado a pandemia sem ser medicada, eu ia enlouquecer a mim e as outras pessoas. E aí eu tava medicada, eu fiquei zen na pandemia. Zen, sabe o que é zen? Nada me afetava. Fiquei ótima. E aí começou essa situação do ganho de peso. Eu ganhei muito peso na pandemia. Porque todo mundo, eu acho, né? Exatamente. E aí, depois, essa conversa da bariátrica surgiu, mas já tinha acabado a pandemia. E aí, eu comecei a ficar com aquilo na cabeça e eu busquei uma terapia. E o Davi, inclusive, que me indicou por conta do TDAH. Eu tinha acabado de ser diagnosticada com TDAH. E o Davi falou, Joana, você precisa de uma terapia. E aí, ele me indicou a melhor pra TDAH, que é a Camila, que eu também sou apaixonada. E a Camila mudou minha vida. E eu falei com ela, Camila, eu pensei na bariátrica. Aí ela falou, Joana, ok, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas não é agora. Eu falei, tudo bem. A gente tem outras coisas pra tratar. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio a 2 com a terapia, sem tocar em assunto de bariátrica, tá? Tratando comportamentos. Quem me ajudou muito foi a Fernanda, que é Nutri também, né? Você conhece a Fernanda Pisa. Sim.
maravilhosa, me ajudou muito com essa parte de compulsão alimentar, transtorno mesmo, e coisas que a gente nunca imagina que a gente tem, né? A gente, como nutricionista, claro, a gente é ser humano, pô. E aí, um belo dia, eu voltei com esse assunto da bariátrica, tá? E aí, quando eu voltei com isso pra terapia, a gente começou a tratar essa questão da obesidade. Olha, a obesidade é uma doença. Não tem cura. É uma doença crônica. O que é crônico? Não tem cura. É igual diabetes, né? Não tem cura, Santiago. E o problema é que as pessoas, eu não sei se você pensa assim, mas até nós profissionais mesmo, às vezes a gente trata a obesidade como uma coisa fácil. E não é fácil. É multifatorial, isso a gente sabe. Mas não é nem o fato de ser multifatorial. É genética também. Cara, é genética. Foge da gente. O fato de você estar programando ou desprogramando o teu DNA mostra justamente o quanto de dedicação você precisa ter pra manter aquela... absurdo. Fora a pressão, né? É absurdo. E assim, eu sabia que eu era obesa. Só que eu não aceitava. E porque eu ficava a vida inteira oscilando peso. E eu vi isso tudo no mestrado. Eu falava, caraca, eu tô passando por tudo que eu vi no mestrado. E eu preciso fazer alguma coisa. E aí, como eu já tinha tentado de tudo, Santiago, tudo mesmo, que você puder imaginar. Já tomei todos os remédios, já fiz tudo. Já treinei pra caramba, já fiz dieta restritiva, já fiz dieta não restritiva, já fiz de tudo. E veio a bariátrica, eu estudei muito. E aí, antes de falar que eu queria fazer, eu estudei muito, mas muito. Sabe o que é se sentar? Você sabe, obviamente. Mas eu busquei os melhores de São Paulo, os melhores nutricionistas, pra estudar com eles. Eu busquei as melhores informações sobre a bariátrica, com todos os profissionais. E, Santiago, é impressionante como a gente tem poucos profissionais capacitados. Poucos, tá? Eu falo porque eu aprendi muita coisa, ainda tem muita coisa pra aprender. E, assim, vivendo a cirurgia, é mais ainda. E aí, quando eu tomei a decisão, eu fui no cirurgião, conversei com o cirurgião, e o cirurgião falou, é muito simples o processo. Você vai fazer isso, isso e isso, e vai fazer cirurgia. Eu falei, beleza, mas não é tão simples. E aí, eu tratando na terapia, passei por todo esse processo, decidi que eu ia fazer a cirurgia. E a minha técnica foi a sleeve, né? Que é uma técnica menos restritiva, né? Não mexe no intestino, porque eu não tinha comorbidade, eu só tinha a obesidade, eu só tinha o peso, eu não tinha outras comorbidades, tá? E isso é um fato muito interessante, assim. E a sleeve não é uma técnica menos perigosa. Né? Porque tem muita gente que faz a sleeve e acha que não tem que suplementar, não tem que fazer nada, porque o estômago tá praticamente ali, né? O intestino tá todo ali. E na verdade, não. Na verdade, você precisa suplementar pro resto da sua vida. E precisa fazer exame de sangue, precisa saber interpretar seu exame de sangue. Não é só o profissional, é o conhecimento que você precisa ter. Concordo. E aí eu vi isso tudo acontecendo. E eu estou vendo tudo acontecendo, né? Então a bariátrica, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, mais uma vez. E eu vejo como profissão, inclusive. Eu hoje atendo bariátricos, né? Ainda não tô totalmente nessa área, mas quero ser especialista. Já eu falo que eu já sou, né? Porque eu vivencio há 6 meses, tem 6 meses que eu fiz a cirurgia. Já eliminei 32 quilos. É muita coisa, Santiago. Muita coisa. E é engraçado que em outras épocas, quando eu fazia dieta, eu pensava assim, tá, eu tenho que emagrecer 10 quilos, eu tenho que emagrecer 20 quilos. Sabe quando você cria metas? Sim. Eu fiz a cirurgia, eu não criei meta nenhuma. Eu fui vivendo o processo, eu tava tão bem preparada, eu estou bem preparada, que eu não penso no peso. Não passa pela minha cabeça o peso, Santiago. O que passa pela minha cabeça é o processo. Eu tô saudável? Não tô saudável? O que eu tô sentindo? Eu tô com fome? Não tô com fome? E essa coisa da fome é muito louco, porque a gente sente fome real. E é uma fome real, a que eu não sentia antes. Antes eu não tinha fome real, eu tinha fome de vontade de comer. E hoje eu tenho a fome real, e eu estou começando a ter a vontade de comer também. Então aí eu tô começando a entender o meu corpo de novo, porque é um novo corpo. E assim, é uma ferramenta, eu falo que é fantástica. Fantástica. E se a pessoa pensa em fazer, ela tem que ter bons profissionais. Tem que ter uma equipe muito boa do lado dela. Porque não é fácil. Como qualquer outro processo. Exatamente. Não é fácil. Eu treino todos os dias. E pro resto da minha vida. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Perfeito. E eu treino pesado. Porque isso é uma das outras coisas também, né? Assim, eu tenho estudado muito. Não sou da educação física. Mas eu tenho um bom profissional me acompanhando, que é de São Paulo. Que ele é bariatricado também. Isso também é um diferencial, porque ele passa na pele, né? E eu comecei a treinar 1 mês antes da cirurgia. E ele falou pra mim assim, olha, nós bariátricos, no primeiro ano, é o ano que é importantíssimo você trabalhar pra não perder massa. Porque a gente vai perder massa. Perfeito. Então, eu tô conseguindo manter a minha massa. Ganhei até um pouquinho já, treinando pesado.
Então, o treino para bariátrico, ele é diferenciado. Ele é treino para ganho de massa. Ele não é treino para aeróbico, não é treino, né, nada assim leve. Perfeito. Tem que ter o aeróbico pela questão cardiovascular. Então, a gente tem um limite também de 30 minutos por dia. Se fizer mais do que isso, já é perigoso, porque você pode perder mais massa. Então, tem toda uma questão, né? Os estudos científicos também e tal. É muito legal. Então, eu tô uma pessoa hoje dedicada à minha saúde, uma profissional dedicada à minha saúde e ao conhecimento. Então, eu falo que eu sou minha paciente também, mas eu tô vivendo uma coisa que eu sei que vai mudar a vida de muita gente, que eu quero ajudar as pessoas, Santiago. Não é fácil esse processo. E eu tenho visto muita gente passando problemas sérios com bebida, por exemplo. Eu tenho gatilho pro alcoolismo na minha família, na minha genética. Então, a primeira coisa que eu fiz antes de tomar a decisão foi parar de beber. E eu falo que eu não bebo. Eu falo essa palavra, não bebo. Tem gente que fala, eu não tô bebendo agora. Não, eu não bebo. Eu parei de beber mesmo. E eu não pretendo botar álcool na minha boca de novo, porque eu sei os meus gatilhos e eu sei os riscos pra minha saúde pós-bariátrica. Então, gente, não é brincadeirinha. Sabe aquela coisa que o pessoal fala, só uma tacinha de vinho. É igual o pão de sal. No meu caso, não é só um pãozinho de sal. É um gatilho para outras coisas. Então, é um processo muito engrandecedor. É muito maneiro, mas é muito tenso, porque tem que estar o tempo inteiro se atualizando, estudando. E para nutrição isso é fantástico, porque é uma ferramenta. Sem dúvida. E eu vejo, sim, como uma coisa que vai acontecer cada vez mais. Se a gente não buscar ajudar os nossos pacientes, né, entendendo o processo, estudando, podem contar comigo também, né, se precisar encaminhar algum paciente, não tem o domínio, passa para quem tem, né? E eu falo que uma coisa que o Davi sempre me falava, Joana, você tem a dor da pessoa. Porque você passa pelo processo. E eu ainda tenho mais uma dor, que é passar pela bariátrica com o TDAH. Que é um desafio, assim, gigantesco. Você pensa no tal do hiperfoco. Se não tomar cuidado, eu vou virar atleta agora. Entendeu? Porque eu tô tão focada no exercício e na alimentação e na minha vida, que se deixar, eu só quero fazer isso, Santiago. Só quero fazer exercício. E isso também não é bom. Então eu tenho que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio. Na vida tudo é uma questão de... A diferença do remédio pro veneno é sempre a dose. Né? Exatamente. E a terapia me ajuda muito. Exatamente. Esse é o ponto. É fantástico. A gente encontrar nossos portos, né? Os nossos pontos de equilíbrio. Ou talvez o que faz sentido também dentro das possibilidades. E cada um tem o seu caminho. Sem dúvida. Então, o que eu falo também, não é porque eu fiz que você tem que fazer... Ou não é porque eu fiz que foi pra mim, foi a melhor escolha. Eu sei que foi porque eu estava preparada. Tem pessoas que eu conheci que falam, eu me arrependi profundamente da cirurgia. Mas por quê? Você vai ver a pessoa tá fazendo tudo errado. Ela não está bem amparada, ela não estava bem preparada. E isso é uma realidade, tá? Eu tenho visto muitas pessoas assim. Então, é uma ferramenta linda, desde que você esteja preparada para usar essa ferramenta. Concordo. Sabe? E quais são os seus próximos projetos? Então, agora o meu projeto eu quero focar no atendimento para bariátrico, que é uma coisa que eu quero fazer. Só que eu tenho visto, assim, uma necessidade de criar um atendimento diferenciado. Então, eu quero criar o meu método de bari para bari, sabe? Porque eu quero engrandecer esse método. Não é só um atendimento nutricional. Eu quero acompanhar a pessoa. Por isso que até que eu quero criar uma estratégia de comunidade mesmo. Né, de clube, para as pessoas terem acesso a mim, a informações, a conhecimento, a conteúdo, porque vai sempre atualizando, vai sempre mudando. Como comprar o melhor whey, como comprar o melhor multivitamínico, dá para manipular, não dá para manipular? O meus, por exemplo, eu tomo a maioria manipulado. Às vezes eu não preciso comprar uma marca muito cara, eu posso mandar manipular, é mais acessível, eu consigo ter o que eu preciso, porque a gente precisa ajustando as doses. Então, por isso que o profissional é importante, né? E aí eu quero servir a comunidade bariátrica com o meu saber, né? Da nutrição, da gastronomia, porque a gente tem que... Pensa comigo, Santiago, seu estômago tem, o meu no caso, né? Em torno de 150 ml, é muito pouquinho. Quem faz um bypass é 50, menos ainda. E aí você tem que se nutrir daquele alimento. Como que eu vou preparar uma receita mais nutritiva pro bariátrico? É diferente. Pro bariátrico é diferente. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma panqueca de banana, eu às vezes não vou conseguir comer com 2 bananas. O que eu preciso de proteína ali? Eu tenho que priorizar a proteína. Então, são questões que vão sendo trabalhadas, que são diferenciadas, né? De um atendimento normal, assim. Perfeito. Então, eu quero servir a esse público
que é, pra mim, é a minha vida, né, hoje. É a bariátrica, eu tô encantada. Hoje faz sentido pra você, né? Faz sentido. Assim, é um processo ainda. Eu tô vivendo um processo. É pro resto da vida. Eu vou ter altos e baixos, vou. Mas, assim, é uma coisa que mudou a minha vida. Eu não tenho como voltar atrás. Tirou meu estômago. Tirou. Perfeito. Né? Joana, antes de fazer as considerações finais, eu queria dizer que a Empório Life trouxe um presentinho pra você. Ah, eu amo. Nossa apoiadora. Amo Empório Life. Vou lá direto, carinho amo. aí. Pra que tá jus a tua culinária, né? Então nada mais legal do que ter a Empório Life nesse momento. Passando as considerações finais pra você, pra gente fazer o fechamento, sua mensagem final pra todos aqueles que ficaram aqui e assim como eu adoraram esse bate-papo. As portas estão abertas. Oba. Gostaria muito que você voltasse pra gente retomar esse bate-papo. Enfim, fica à vontade para você fazer as eu quero te agradecer, porque foi muito legal. Passou muito rápido, né? A gente tinha que ter mais tempo. É muito assunto bom que a gente tem, né? E eu falo que a gente tem que falar mesmo. A gente tem que trazer a verdade para as pessoas. O conhecimento, como você falou, liberta. E realmente liberta. E a gente precisa passar a verdade para as pessoas. Eu acredito que é uma das coisas que tá faltando hoje, né? É a gente falar a verdade. Que dói mesmo no calcanhar aqui, ó. Tá doendo. Mas como que eu vou resolver isso? Como que eu vou melhorar? Né? Então, não é um mundo fantástico. A gente tem muito problema. E aí, como que a gente vai se apoiar para melhorar esses problemas? A gente viver melhor, mais leve, mais feliz. Curtir o processo. Porque o processo, ele é a melhor parte. Né? O resultado não é a melhor parte. O processo é a melhor parte. Muita gente, às vezes, foca no resultado. Quando chega no resultado, fala assim, era isso? Nem era isso que eu queria. Ou então, não é isso que queria mesmo, aí fica triste. Mas o processo é que é a beleza toda. Concordo. E por isso que na bariátrica a gente fala que a gente borboletei, né? Borboletei. Fiz a bariátrica, borboletei. Que é a história da borboleta. A borboleta, ela sai do casulo, se transforma, ela sai de uma coisa feia para uma coisa bonita. Ela se aflora, né? Evolui, né? Evolui. E é isso, o processo é muito bonito. Qualquer processo, não é só da bariátrica, né? Então, viva o processo. Eu acho que, se eu puder dar uma dica para a pessoa entenda o processo, estude o seu processo e viva o seu processo. Não passe o carro na frente dos bois, né? Como a gente sempre ouve falar, para quem é ansioso. Você tá passando o carro na frente dos bois. Curte cada passinho que você precisa curtir e vive o que você tem que viver. Um dia de cada vez. Porque a história é sua, não é das outras pessoas, né? Faz todo sentido. Joana, obrigado pelo carinho mais uma vez. Se você ficou até o final desse episódio, não deixa de curtir. Marque aqui nos comentários quem você acredita que vai ser beneficiado com o conteúdo que a gente teve. Não deixe de compartilhar também esse conteúdo com mais pessoas e se inscreva no canal. A gente se encerra por aqui e até o próximo episódio. Valeu, grande abraço, pessoal.